Nós cumprimentamos a todos na maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui hoje resumir, sintetizar para vocês a mensagem ministrada no último domingo da igreja sobre o Natal de Jesus. Abra sua Bíblia, eu vou abrir a minha Bíblia aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. No versículo 21, o Evangelho de Mateus assim nos informa: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No versículo 22, a palavra de Deus assim nos exorta, nos orienta, nos informa que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Você pode ler esses textos, o relato do nascimento de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, os versos de 18 a 25, e também o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 7. Essa fica como tarefa para você em casa. Permaneça com a sua Bíblia aberta. Hoje o nosso tema é: por que Jesus Cristo é o melhor presente de Deus? É uma pergunta que nós fazemos ao texto. E a resposta é: porque Jesus Cristo é o Natal. Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus Cristo é o significado do Natal. E o Natal nada mais é do que a boa notícia, as boas novas de Deus à humanidade. Notícia essa anunciada há muito tempo atrás também pelos profetas. Isaías capítulo 9, versículo 6, eu gosto muito, eu sou apaixonado por esse texto. Eu olho para esse texto com muito temor e com muito tremor também. E diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías profetizou o Messias, o Senhor prometido, 700 anos antes do nascimento de Jesus. Deus permitiu isso à humanidade. Deus informa isso à humanidade. Deus promete o Emanuel, que significa Deus conosco. E no capítulo 61, o mesmo profeta Isaías assim nos informa, versículos de 1 a 3. Eu vou estar lendo. E essas palavras elas foram confirmadas por Jesus quando leu o Antigo Testamento em uma sinagoga por ocasião de uma pregação, logo no início do seu ministério. Isaías capítulo 61, versículos de 1 a 3, assim diz a palavra do Senhor. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Essas são palavras de Jesus. Foi ele quem confirmou essas palavras. Porque ele disse, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Quando Jesus terminou de ler essas palavras profetizadas pelo profeta Isaías 700 anos antes do seu nascimento,
ele terminou de ler e disse: hoje se cumpriu a palavra do Senhor. E Lucas, capítulo 2, dos versículos de 10 a 11, eu vou parafrasear para vocês aqui, a notícia do anjo enviado por Deus, assim nos informa: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. É uma alegria maiúscula, é uma mega alegria. Não é uma alegria simplesmente alegria, não, é uma grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Portanto, o Natal ele precisa ser corretamente compreendido. No Natal, nós devemos celebrar o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. O Natal é a festa da salvação. Cabe a cada um de nós, principalmente nestes dias, testemunhar, anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que o apóstolo Pedro nos informa em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9. Agora nós podemos entender por que no Natal nós temos tantas luzes. Porque Deus é luz. E a luz veio ao mundo, o mundo que estava em trevas. E a luz é Jesus. E nós precisamos refletir, nós precisamos testemunhar a luz de Jesus, pois Jesus é a manifestação do grande amor de Deus a todas as pessoas. Jesus é a manifestação do grande amor de Deus à humanidade. Respondendo a nossa pergunta, por que Jesus Cristo é o melhor presente de Deus? Primeiro, porque Jesus Cristo é o presente no tempo certo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo informa a igreja: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Plenitude do tempo, o momento certo, o momento exato, o kairós de Deus, o tempo da oportunidade. O momento exato, o kairós de Deus. O nascimento de Jesus Cristo é a grande notícia, a maior notícia. A notícia tão importante que chegou ao ponto de dividir o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Então o Natal é um convite à adoração, à lembrança, a trazer a nossa memória de que Deus veio até nós, Deus se lembrou de nós e Deus nos ensinou em Cristo Jesus como devemos viver, como devemos morrer. Então celebrar o Natal é celebrar a festa da restauração, da transformação, da conversão do ser humano a Deus, da volta do ser humano para Deus. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Portanto, o Natal é a festa da salvação. Mas, além de compreendermos que Jesus é o presente de Deus no tempo certo, o Natal também nos ensina a compreender que Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Deus em Cristo promoveu a reconciliação do ser humano consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Isso é muito importante saber. Reconciliação com Deus, reconciliação consigo mesmo, reconciliação com o próximo e reconciliação com a natureza. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo nos informa que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Portanto, agora nós temos paz com Deus, em função do que Cristo fez por nós. Então, celebrar o Natal é celebrar com grande alegria o nascimento de Jesus. É celebrar o Natal, é celebrar a vida. Celebrar o Natal é celebrar a restauração, a transformação das pessoas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que teve misericórdia de nós. Glória a Deus que nos proporcionou a salvação em Cristo. Mas, em terceiro lugar, também porque Jesus Cristo, nos proporcionou o Espírito Santo. Deus faz morada em nós, na pessoa do Espírito Santo, ou seja, em Cristo Deus nos adotou
O Evangelho de João diz assim no capítulo 1, versículo 12: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então, o Natal é a manifestação do projeto maior de Deus, que envia o Filho, e por sua vez, Deus e o Filho enviam o Espírito Santo, que transforma, que nos cela como propriedade exclusiva de Deus. Concluindo, os cristãos podem celebrar o Natal? É uma pergunta. Podem sim, podemos sim. Devemos celebrar o Natal, mas com espírito de gratidão a Deus. Não pensando em outras coisas. Não pensando tão somente em presente, em viagem, em gastronomia, em comidas, em bebidas. Não, com um espírito de gratidão a Deus, por Deus ter enviado seu Filho na plenitude do tempo. Esse é o maior presente de Deus, Jesus Cristo, que nos redimiu, que nos libertou do poder do pecado, que nos proporcionou remissão de pecados, ou seja, perdão de pecados. Então nós precisamos testemunhar Jesus Cristo como a luz do mundo, a luz que veio ao mundo. Nós precisamos testemunhar essa grande manifestação de Deus através do seu grande amor, que proporcionou a nós a graça da salvação. Lembra-se de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o único Filho, para que toda pessoa que nele crê, que acreditar nele, não pereça, ou seja, não sofra eternamente, mas tenha a vida eterna. Porque uma coisa é certa, sem Deus, nesse mundo, nós estamos perdidos. Nós somos alvos da ira de Deus. Estamos sujeitos à ira de Deus. Jesus Cristo nos ensinou que nós nada podemos fazer sozinhos. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então nós somos totalmente dependentes de Deus em todas as coisas. E quando a gente entende isso, quando a gente tem consciência disso, a gente se volta para Deus. E aí a gente diz: eu sou uma pessoa necessitada de Deus, eu careço de Deus, eu dependo de Deus. A minha vida é desprovida de sentido sem Deus, mas ela é repleta de sentido quando nós estamos cada dia mais próximos do Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. E em Cristo nós podemos afirmar que Deus é por nós. O apóstolo Paulo, ele informa aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Para os que estão em Cristo Jesus. E a nossa orientação, a nossa palavra de hoje é: apenas creia. Que você e a sua família tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Deus os abençoe ainda mais. Uma breve oração com você hoje. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos pensamentos, as nossas palavras, principalmente as nossas omissões. Senhor, nos ensina a oferecer ao Senhor o melhor que temos. Primeiramente, a nossa vida. E depois, tudo que a gente oferecer ao Senhor ou que devolver ao Senhor é consequência disso. Esse é o culto sincero. Esse é o culto racional. Essa é a confissão sincera. Porque, fazendo isso, nós reconhecemos de fato que somos pecadores, mas que somos totalmente dependentes, necessitados da sua maravilhosa graça. E que a graça, a maravilhosa graça de Deus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, seja sobre a vida da sua família, a extensão da sua família, o seu trabalho
E não somente hoje, mas sempre. Deus os abençoe. Abraços.